Oi, babyzinhas e babyzinhos, tudo bom com vocês? Me chamo Micaela Torres e se você caiu aqui por acaso, já se inscreve e dá muito joinha. Assista as outras playlists para poder me ajudar. E eu queria convidar você para uma imersão no meu mundo fofa e trevosa. Gente, este caso de hoje vai ser dividido em duas partes. Então, já ativa o sininho para não perder a outra parte. E como o YouTube não entrega, me sigam lá no Instagram que eu prometo avisar porque eu ainda não sei o dia. Estou organizando minha agenda para poder não perder nenhum dia aqui no YouTube e gravar toda semana para vocês. A minha meta é 2 vídeos, por enquanto só tô conseguindo um, mas vamos resolver isso, né? Vai dar tudo certo. Então vamos para o caso de hoje, gente. Bob Joe Smith nasceu em 4 de dezembro de 1981, na cidade de Missouri, nos Estados Unidos. Lá nessa cidade ela cresceu, viveu boa parte da vida dela, lá ela também casou, tentou constituir família e junto com o marido dela eles tiveram um pequeno empreendimento que era de venda de cachorros de raça, da raça Terrier. Bob e seu marido faziam isso na própria residência e ela amava sua profissão, ela amava a raça Terrier e ela adorava trabalhar com aquilo, era realmente a paixão de Bob. Então, até que as pessoas o comprassem, ela tratava eles como verdadeiros bebezinhos, filhotinhos, cuidava, dava amor, até chegar um dono responsável que ela pudesse vendê-los e assim ela dar continuidade no seu negócio. Bob e Zeb Stimmich estavam casados há pouco mais de um ano, então eles engravidaram, gente, e eles ficaram super felizes com a notícia. Aquele bebezinho era super desejado, era o primeiro filho dos dois, e eles desejaram muito essa criança, e a família deles também ficaram muito eufóricos, felizes, vibraram junto com eles com a notícia da gravidez de Bob. Só que Bob logo começou a pensar o quanto bebês trazem gastos extras, e só a venda dos cães Terrier não iria suprir a necessidade da família. Então ela resolveu arrumar um emprego a mais do que ela já tinha junto com o marido para poder ajudar na renda familiar. Foi então que Bob conseguiu um emprego de meio período em um lugar que vendia plantas e artefatos para plantas também. E ela gostava muito do emprego e também da renda extra que estava entrando para poder ajudar na chegada do neném. Então Bob já tinha o seu empreendimento junto com seu marido e também o emprego de meio período. Mas nas horas vagas ela adorava passear por fóruns na internet. E ela encontrou um fórum que era justamente da raça que ela amava muito, Terrier. E lá ela fez muitas amizades, conversava com todo mundo. E ela amava esse grupo porque ela sentia muito à vontade de conversar. E através desse grupo também ela podia fazer vendas. Então ela dava atenção a todo mundo, conversava. O que a Bob pudesse fazer para poder alavancar o seu negócio, fazer amizades, falar mais sobre a raça, ter conhecimento mais ainda, ela fazia. Então aquilo dali era o hobby, o passatempo, a coisa que ela mais amava na vida. Então, de muitas amizades que Bob fez fora da internet, uma que ficou muito próxima dela foi Lisa. Elas conversavam muito por horas a fios, porque Lisa dizia que amava também muito a raça Terrier, e como Bob era muito apaixonada, ela não podia ver uma oportunidade para poder também falar da raça e tentar uma possível venda. Sabe quando você está tão fascinado naquele assunto que você conversa com qualquer pessoa que aparece sobre ele, você fica na expectativa de achar alguém para falar sobre aquele assunto? Assim era Bob. Ela amava tantos filhotinhos que ela não via a hora de achar alguém que se interessasse tanto quanto ela. E Lisa mostrou isso para Bob, então elas foram fortalecendo a amizade delas a cada dia que passava. Então, numa dessas conversas, ela descobre que Lisa também está grávida e elas começam a conversar sobre maternidade, sobre coisas do bebê, sobre quarto, sobre tudo. E cada dia mais elas vão ganhando intimidade, tendo mais assuntos. Então, numa dessas conversas, Bob diz para ela que tem um pequeno empreendimento da raça Terrier na sua casa, que vende filhotinhos e que é a sua fonte de renda. Lisa logo se mostrou super interessada. Bob ficou muito empolgada porque a intenção dela também era vender. E, gente, esse caso é muito curioso porque também trata de um crime cibernético, porque elas se conheceram na internet. Então, esse trabalho, fora na internet, amizades, vendas de cachorro,
Bob já estava com 8 meses de gestação. Então, Bob já estava com 8 meses de gestação, tinha uma ninhada de filhote que já estava prontos para vender e era muito corriqueiro ao receber compradores na sua casa. Era coisa que acontecia com muita facilidade constantemente. Mas o que ela não sabia é que Lisa, a amiga que ela conheceu no fórum da internet da raça Terrier, não estava nada grávida. E todas as vezes que alguém solicitava fotos dos cachorros dela, solicitava alguma coisa do tipo, ela dizia assim: não posso, eu tô muito grávida, não dá pra me baixar, minha barriga não deixa. E, tipo, totalmente sem noção, né? Tipo, eu tô muito grávida. Uma coisa que era muito esquisita, porque como as pessoas amavam muito essa raça, eles postavam foto constantemente no fórum. Mas Lisa era a única que sempre botava uma desculpa, um empecilho que nunca podia postar. Cada dia mais ela conseguia a confiança da Bob e adentrava cada vez mais nos assuntos de maternidade, e a coitada da Bob não desconfiava de nada do que estava acontecendo. Foi então que no dia 16 de dezembro de 2004, uma moça entrou em contato com a Bob para poder ir na sua casa e ver os filhotes. E como era corriqueira aquela situação, Bob de prontidão passou o endereço para Daphne, que foi a moça que entrou em contato com ela, e Bob ficou super feliz porque estava difícil as vendas e ela precisava muito de dinheiro. Ela ficou muito empolgada com aquela venda que ela iria fazer naquele dia. Então, Darlene Fisher marcou o horário, viajou 200 quilômetros e foi até a casa de Bob. Porém, é nesse momento que a história dá uma degringolada e fica bem estranho. Darlene, na verdade, nunca existiu e ela não se passava nada mais, nada menos do que Lisa. Lisa era uma mulher com 38 anos, mais ou menos, na época, com a estatura mediana de 1,57, com cabelos loiros escuros, pele branca e usava óculos. Porém, como elas só se conheciam por fóruns da internet, Bob não conseguiu identificá-la. Então, Bob a convidou para entrar em sua casa e, como qualquer anfitrião, Bob foi na frente. Então, Darlene, que no caso é Lisa, né? Aproveitando deste momento que a Bob tá vulnerável, totalmente de costas para ela, caminhando até o fundo para poder mostrar os filhotinhos, o que ela faz? Ela pega um cordão, coloca no pescoço de Bob e puxa para enforcá-la. Imediatamente, Bob cai ao chão, desmaiada, e ela começa a fazer o que ela queria desde o começo. Ela abre a barriga da Bob para tentar roubar o bebê dela. Nesse momento, a Bob acorda. Ela não tinha matado a Bob ainda porque ela tem um puxão, a Bob só desmaiou. Então elas começaram a entrar em briga corporal, brigaram muito, porque não sei de onde a Bob tirou forças, mas eu acho que é isso, é sobre mãe mesmo. Tirar forças até de onde não tem para poder salvar aquele bebê. Porque ela tinha a opção de lutar, morrer lutando, como ela morreu lutando, ou desistir. Porque aquela mulher ia levar o bebê dela para algum lugar. E foi o que aconteceu. A Lisa fez uma cesariana, deixou Bob lá largada, pegou o bebê, colocou no seu carro vermelho e viajou 200 quilômetros para a sua cidade com o bebê, porque ela se dizia grávida para todo mundo. Enquanto isso, a mãe de Bob a esperava no emprego dela, que Bob ia passar lá para buscar a mãe dela. Porém, deu várias horas e a Bob não chegou. A mãe dela começou a achar estranho porque ela não era de fazer aquilo. Então, a mãe de Bob foi a primeira a encontrá-la. Ela passou alguns minutos em choque, sem acreditar naquela cena que ela estava vendo. E palavras dela, ela diz que parecia que a filha dela tinha explodido, que a barriga da filha dela tinha explodido. Ela se recuperou rapidamente, ligou para a polícia e logo chegou policiais, ambulâncias, paramédicos, tudo que vocês pudessem imaginar chegou naquele momento. E a cena era muito bizarra. Jogaram luminol, vocês sabem o que é luminol, né? E, gente, brilhou como se não houvesse amanhã.
acendeu tudo o luminol. Inclusive, foi considerado o caso que mais se usou luminol nos Estados Unidos. Para vocês terem noção, a quantidade de líquido vermelho que a Bob perdeu. Em momento de desespero, a mãe da Bob tinha um xerife lá. Eu vou falar o nome dele no próximo vídeo, porque eu não me recordo agora. Mas ele é uma peça muito importante da história. A mãe da Bob se pergunta, e o bebê? Nesse momento, o xerife congela durante alguns minutos e pergunta, que bebê? Então, seria um dos primeiros casos de sequestro de um feto. Porque não se poderia dizer que era um bebê, porque não tinha como saber se ele tinha ficado vivo ou não. Então, ele liga para todos os lugares, esse xerife. Ele leva realmente pro lado pessoal, porque ele viu a cena grotesca que ficou, ele viu a reação da mãe da Bob. Ele imaginou que, já que a mãe já estava naquele estado, e como a gravidez já estava de 8 meses e um pouquinho, o bebê poderia ter, sim, saído com vida. E ele precisava encontrar aquele bebê. Então, ele fez de tudo, gente. Ele fez de tudo para poder... Enquanto ele ligava para todas as autoridades, ligava para as cancelas, caso as pessoas quisessem sair do estado, alguma coisa assim do tipo, os paramédicos tentavam reanimar a Bob, porque ela ainda estava com vida. Ela estava tentando lutar pela vida dela para poder dizer quem tinha feito aquilo com ela, para poder dizer quem tinha levado a filhinha dela. Mas, infelizmente, Bob não resistiu. Gente, tanto a faca como o cordão que a Lisa usou no crime, foi ela mesma que levou. Então, mostrando que ela premeditou todo o crime. Ela levou também kits de primeiros socorros. Alguns dias antes, tinha pesquisado na internet como fazer cesariana em casa, uma coisa mais bizarra do que a outra. Lisa morava no Kansas e da casa de Bob até a dela era basicamente 200 quilômetros. Só que ela chegou em um ponto que ela ligou pro marido e disse: Oi, amor, vem me buscar, eu acabei de ter nosso neném e não estou em condições de dirigir. Ele logicamente não questionou e foi prontamente até o local buscar as duas, muito feliz. Kevin, o marido de Lisa, tinha o sonho de ser pai. Era o seu primeiro filho. Então ele acreditou até o fim que Lisa estava grávida, apesar de não ser a primeira vez que ela inventava uma gravidez. Ela sempre tinha esse costume, quando chegava no 5º mês, ela dizia que tinha perdido. Mas dessa vez ela fez diferente. Ela não só inventou a gravidez, como ela foi muito mais longe. Ela imprimiu ultrassons, dizia que ia para consultas, fez quartos do bebê, comprava fraldas e saía mostrando essa ultrassom para todos os vizinhos e amigos que a questionassem. Então, por mais que as pessoas achassem bizarro ela não ter barriga, não ter jeito de grávida, não ter nenhum aspecto de uma mulher grávida, eles não questionavam, porque existiam fatos que eram as ultrassons, as consultas, quarto, entre outras coisas, então eles se calavam. E ela realmente chegou com um bebê. E quando ela chegou com esse bebê, ela mostrou para todos os amigos, para vizinhos, familiares. Kevin estava no céu. Antes disso, existe um relato de uma moça que ela parou na cafeteria. A dona dessa cafeteria disse que ela foi lá exibir o bebê na cafeteria. Eu não lembro o nome da moça, dona da cafeteria, mas ela conta que ela chegou lá exibindo o bebê como se fosse um troféu. Logo nas primeiras horas do crime, iniciou as investigações. Então a polícia logo caracterizou aquilo como não era um simples homicídio, e sim também um sequestro de um bebê, no caso um feto, e que eles estavam fazendo de tudo para poder encontrar esse bebê. Existiu uma perícia que foi feita no local e logo foi encontrado cabelos loiros na mão de Bob, que era justamente o cabelo de Lisa, e foi recolhido para DNA a fim de encontrar quem tinha feito aquela barbaridade. Então, tal xerife, que ficou muito abalado com a situação, ele pressionou muito a mãe de Bob para poder lembrar de qualquer coisa que ajudasse no caso. Então, ela lembrou que a Lisa gostava muito de conversar na internet, através de fóruns e etc. E citou algumas situações. Então, de imediato, foi recolhido o computador de Bob para poder fazer uma investigação mais a fundo. Mas naquela época, em 2004, não era tão fácil investigar crimes cibernéticos como é hoje. Então, teve que contratar uma empresa terceirizada que trabalhasse com aquilo para poder tentar desvendar o caso. Após algumas horas fuçando o computador de Bob,
eles encontram uma conversa dela com Darlene Fisher, que seria a última pessoa com quem a Bob falou e que viria em sua casa. E através dessa conversa, eles rastrearam o endereço de IP, onde estava o nome de Kevin. Kevin era o marido da Lisa. E através desse endereço, eles acharam telefone e endereço. Porém, tinha um porém muito grande nessa história. Pronto, ok. Localizaram a suposta assassina, localizaram o endereço, o telefone. Porém, a polícia de Missouri, outra jurisdição. Então, a polícia de lá não podia atravessar a fronteira e resolver o problema lá de Kansas. Então, o xerife liga. O xerife pega o telefone, liga para a polícia de Kansas, informando, detalhe, informando, ele não pediu autorização, queria pessoalmente, junto com a sua equipe, lá na casa da Lisa. Imediatamente eles falam, não. E você sabe, se você fizer isso, você pode ser preso. Ele, eu não me importo. Ele imediatamente fala que não se importa se ele vai preso ou não, que ele tem a suspeita de assassinato nas suas mãos e que ele só precisa chegar lá para terminar o caso. Sei que depois de muita conversa, muita discussão, a autorização para poder atravessar a fronteira aconteceu. Ele chegou até a casa da Lisa e ela estava lá com seus familiares, amigos, com seu marido, confraternizando, junto com o bebê. Gente, inclusive eles já tinham até registrado a criança, para vocês terem noção. Então ele começa a conversar com Lisa, com seu marido, muito calmo, ele tinha muita experiência. Ele estava tentando fazer ela confessar, porque tudo já direcionava que seria ela mesma. Então ele pede que ela entregue o bebê a um policial para que eles possam conversar melhor, sem nenhuma interrupção. Ela entrega sem nenhum problema. Quem é que entrega seu filho assim sem nenhum problema? É um estranho, né? Mas ela fez isso. Então ele leva ela até a cozinha, eles sentam frente a frente, ele conversa com ela. Então ele começa a fazer algumas perguntas para a Lisa. Uma delas foi se ela conhecia Bob. Então ela disse que não conhecia, que nunca tinha visto essa mulher na vida. Porém, ele fez essa pergunta na frente de Kevin, marido de Lisa. Imediatamente o Kevin questiona: ué, como assim que você não conhece? Na hora que a gente foi registrar a bebê, você disse que conhecia uma mulher chamada Bob, me contou uma história sobre ela. Logo ela caiu em contradição. Então o xerife chamou ela para a cozinha para poder eles conversarem melhor em particular, já que a casa tinha um pouco de gente. E eles sentaram frente a frente na mesa da cozinha e começaram a conversar que se realmente ela tivesse feito aquilo e ela amasse o bebê e ela quisesse o bem daquele bebê, ela tinha que contar a verdade, porque a criança precisava de cuidados, porque ela não nasceu na maternidade, ela nasceu de 8 meses, e ela continuava ali negando, fria, não, o filho é meu, não foi assim. E ele começou a agir no psicológico, que o bebê podia ter algumas coisas por dentro, alguma doença, precisava de exames, e que ela precisava contar a verdade. Então, nesse momento, para tentar convencer mais ainda a Lisa, ele pega na mão dela, olha no seu olho, demonstra compaixão, piedade, demonstra que está entendendo tudo o que está acontecendo com ela. Mas ele perdeu a cabeça porque ele viu sangue nas cutículas, sangue da Bob. Ela não se deu nenhum trabalho de lavar as mãos direito. Ela ainda estava com sangue da mãe do bebê nas suas mãos. Então Lisa vai presa. E seu marido ficou em estado de choque, muito decepcionado, porque era seu primeiro filho. Apesar de Lisa ter 4 filhos do antigo casamento, ela não tinha nenhum filho com esse atual marido. E ele estava no céu com essa criança. E nunca imaginaria que a sua esposa teria capacidade de fazer isso. Porém, não surpreendeu ele nem um pouco, porque ele já sabia que ela era uma mentirosa nata. Ela manipulou tanto o marido quanto os filhos, que ela chegava a dizer que o bebê que estava na barriga dela, já que não tinha bebê nenhum, né, estava mexendo. Vocês têm noção, gente, disso? A que ponto essa mulher chegou?
Lisa foi presa com menos de um dia, praticamente. Ela foi presa no dia 17 de dezembro e o crime aconteceu no dia 16 de dezembro. E logo foi cruzado o DNA dela com o que tinha de cabelos na mão de Bob, constatando assim que realmente ela foi a principal e única assassina de Bob. Então já tinha sido constatado que aquele bebê não era de Lisa, nem de Kevin. Então ele teria que ser entregue para a sua família de origem. E quem restou foi Zeb, seus avós, tios. Mas antes de ser entregue, eles teriam que cruzar o DNA para saber se realmente aquele bebê era de Bob e Zeb. O DNA constatou que realmente era. Zeb pegou a bebezinha para criar. Criou ela até os 16 anos e até onde eu tinha visto, até os 16 anos dela, ele não tinha se casado ainda. E ele colocou o nome dela de Vitória, que era o nome que ele já tinha escolhido junto com Bob. Então a polícia começou a investigar mais a fundo porque ela queria entender se realmente Lisa tinha agido sozinha. Porque o IP e tudo estava no nome de Kevin, né? Então a polícia queria entender como é que o marido, que morava com a esposa, convivia com ela basicamente que 24 horas, não percebeu que ela não estava grávida. Então ele contou que ela já dizia que estava grávida outras vezes, mas todas as vezes que chegava basicamente no 5º mês, ela dizia que tinha perdido, ela comprava fraldas e etc. E quando era de repente, ela dizia que tinha perdido. Usava roupas largas, falava para todos que tinha engravidado, que estava esperando um bebê, e quando menos se esperava, ela perdia. Kevin disse para a polícia que isso era muito comum. E ele não suspeitava, tanto é que quando ela falou dessa última vez que estava grávida, ele fez, tá, ok, então. Ficou feliz, vibrou. Porém, ele só acreditou quando ela realmente chegou com o bebezinho deles, né? Quando ele realmente, supostamente, tinha nascido. Esse caso, ele teve repercussão nacional, internacional, foi uma comoção na imprensa, uma comoção praticamente mundial. Muita gente ficou chocado e estarrecido com esse caso. E a imprensa começou a pressionar Kevin porque eles não entendiam como é que eles não... Perguntando como é que ele não percebeu que ela não estava grávida. Tentando entender qual era a participação de Kevin nessa história. Por ele ser marido dela, ele deveria ser a pessoa mais difícil de enganar. Porém, não foi bem assim, porque ela era uma mentirosa nata e conseguiu manipular todos ao seu redor. Lisa contou para a polícia que ela queria muito dar um filho para o marido dela, e apesar dela ter tido 4 filhos, ela foi submetida, depois dessa última gravidez, a uma esterilização forçada. Ela amava muito o marido dela, então ela acreditava que se ela desse um filho a ele, o amor deles ia ficar mais forte, mais verdadeiro. Então ela botou isso como meta de vida dela e ela premeditou tudo isso. Tanto é que ela foi acompanhando todo o período de gestação da Bob para saber quando era seguro para poder retirar o bebê da barriga da Bob. Ela pesquisou até isso no Google. Quanto tempo era seguro para poder retirar o bebê da barriga, como se fazia uma cesariana perfeitamente, entre outras coisas bizarras. Como foi um caso de grande repercussão, a imprensa passou muito tempo em cima, tentando entender a cabeça de Lisa, o que motivava ela a fazer aquilo. Por mais que ela contasse inúmeras histórias, nada daquilo convencia ninguém, porque era algo inacreditável. Lisa foi presa e teve um julgamento. Mas isso iremos ver na parte 2. Na parte 2 eu vou contar um pouco da história da Lisa e o fim que ela teve. Essa é a primeira história, que é começo, meio e fim. E divide muitas opiniões. Então, se você assistiu por aqui, por favor, compartilhe o vídeo, dá o seu like, se inscreve, vai me ajudar muito, tá bom? Beijão!